A gente tem notado há alguns anos um certo distanciamento do torcedor brasileiro da sua seleção. E são inúmeros os fatores que contribuem para isso. E para muitos, esse parecia ou parece ainda ser um caminho sem retorno, sabe? Chegou num ponto em que essa relação não pode mais ser costurada. Será? Eu acho que as imagens, os relatos que vêm de Belém, onde a seleção enfrenta a Bolívia nessa sexta-feira, dão uma esperança para quem quer ver esse quadro mudar. Então é disso que a gente vai falar no vídeo. O tratamento que a seleção está recebendo, a marca seleção brasileira ainda é muito forte e especialmente a idolatria em torno da figura do Neymar. É muito importante a gente falar sobre isso. Então vamos lá, vídeo sobre o momento da seleção brasileira num novo ciclo de Copa do Mundo que está começando e essa nossa relação aqui sempre muito tensa, muito tumultuada. Deixa o like no vídeo e vambora. Atenção, hoje tem Série B. Hoje tem o vozão do PV contra o Londrina. Wagner Mancini chegou, o Ceará voltou a vencer. Hoje vai pegar o vice-lanterna do campeonato que não ganha 4 rodadas. Meu palpite é a vitória do vozão, vitória do Ceará. Você viu as cotações aí. Tá tudo no site, né? Você clica no link que tá no primeiro comentário e lá dentro do Aposta Ganha você tem as cotações, porque a Série B não parou essa semana, né? Tá rolando ainda, rolou ontem, rola hoje. Então você pode fazer aí, quem sabe sua fezinha se dá bem, mas ó, juízo, responsabilidade. Clica no link que eu deixo no topo dos comentários. Descrição do vídeo. Segundo recado que é muito rápido, na descrição do vídeo você tem o link para uma mentoria que vai te ajudar muito, que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender o que é o mercado digital, tráfego pago, tráfego orgânico e ensinar as estratégias que muita gente tem usado para faturar um dinheiro, mas não é golpe, não é investimento milagroso, investimento mirabolante, essas coisas malucas, não é nada disso. É conhecimento que você vai adquirir para entrar nesse mercado e eu deixo o link do MSA, uma mentoria que está realmente ajudando muita gente a fazer um dinheiro a mais, até virar a renda principal. Então, clica no link para você adquirir, tá na descrição do vídeo. E tem também o Instagram da Paola Colaro, a minha esposa, que está nesse mercado há alguns meses e que tem muita coisa para te orientar nesse sentido. Ela pode te ajudar, tirar suas dúvidas e te dar um suporte a mais. Dentro da mentoria você já tem o suporte oficial do MSA e a Paola te oferece um suporte extra para você que adquirir nesse link e conversar com ela pelo Instagram. Beleza? Tá tudo na descrição do vídeo. E vamos para o assunto. Seleção brasileira chegou no início dessa semana a Belém. Hoje só faltava o Gabriel Jesus, que foi convocado de última hora, chegou hoje, então a seleção já está completa na capital do estado do Pará para jogar contra a Bolívia, sexta-feira, 21h45, no Mangueirão. E o que a gente tem visto e ouvido de relatos de colegas que estão lá, por exemplo, a Monique Danello, que está cobrindo esse jogo para a TNT Sports e está lá em Belém desde segunda-feira, é que há um carinho em torno da seleção brasileira, há uma grande mobilização em torno da seleção brasileira que tem até surpreendido muitas pessoas, porque o Brasil fez uma Copa do Mundo decepcionante. O Brasil fez um ciclo de eliminatórias com o Tite intenso, forte, sólido, robusto, só que chegou na Copa do Mundo do jogo contra a Croácia. Foram muitos os erros. O erro de não segurar, faltavam 4 minutos, o erro de não matar o contra-ataque, o erro do Tite de tirar o Vinícius muito antes, o erro depois do jogo do Tite deixar o time sozinho, assim, foi tão feio o que aconteceu contra a Croácia, e aí muita gente nem estava esperando que a carga de apoio, de carinho que a seleção fosse receber agora, fosse nessa proporção que a gente está vendo lá em Belém. E é muito carinho. É o torcedor indo para a porta do hotel, fazendo questão de registrar, de tirar fotos, de aplaudir, de incentivar. O Mangueirão vai estar lotado. E aí a gente tem algumas coisas a observar sobre essas imagens aí. Primeiro, eu conheço bem o que é a paixão do povo de Belém, do futebol paraense. Durante muitos anos no esporte interativo, eu fiz inúmeros jogos da dupla Repar. Estive no estádio do Mangueirão para acompanhar o acesso do Remo em 2015 para a Série C do Campeonato Brasileiro. Assim, Belém respira futebol. Belém a gente pode tranquilamente dizer que é uma das capitais do futebol no Brasil. Sem medo de errar, a gente pode afirmar isso. Tem Remo e Paysandu muito grandes, muito fortes em termos de torcida e, obviamente, tem as outras torcidas dos clubes de fora do Pará, que também são muito fortes e muito presentes lá. Então, o paraense adora futebol. É uma das principais praças em termos de paixão, não em termos de investimento, mas de paixão, é uma das principais praças do Brasil. Isso contribui, é verdade.
Você não vai esperar que a relação do paulista, que a relação do gaúcho seja a mesma com a seleção que a relação do paraense, porque é diferente. A maneira como cada um encara é diferente. O nível de paixão, até mesmo o nível de cobrança. Eu acho que existem algumas regiões onde a seleção é menos acolhida, né? É menos... E em outras, até pelo fato dos jogadores também não estarem lá tantas vezes, né? Por ser mais difícil você ter acesso a esses caras, existe esse fenômeno também, né? Desse contato por ser raro, que faz as pessoas se mobilizarem mais. Mas acho que não é apenas isso. O fenômeno, por exemplo, que a gente vê com o Neymar, ele se repete em vários lugares, não apenas em Belém. E olha que a gente está falando de um jogador que recebe muita crítica pelo que faz em campo e pelo que faz fora de campo, né? O Neymar, ele tem um noticiário que é sempre cercado de alguma dose de polêmica, né, de acidez. Nada é muito... As pessoas não ficam impassíveis quando falam do Neymar, né? O Neymar, ele não é um tema, assim, que desperte pouca paixão. Não, o Neymar vem de muita manchete, muita. E o Neymar gera debates muito acalorados. Ou as pessoas gostam demais e defendem o Neymar, às vezes cegamente, ou as pessoas atacam o Neymar por tudo que ele faz. Aliás, essa semana... questionaram por que o Neymar está sendo convocado, sendo que ele tem uma acusação de crime ambiental nas costas. Pô, assim, olha, crime ambiental é uma coisa séria, mas eu acho que a gente deve dar o senso devido de proporção às coisas. Você equiparar crime ambiental a manipulação de resultado ou até mesmo violência contra a mulher, acho muito complicado. Mas é isso, é porque existe um grupo de pessoas que detesta o Neymar com todas as forças. E tem um outro grupo de pessoas, também muito numeroso, que apoia incondicionalmente o Neymar. Então o Neymar nunca fica indiferente, né? As pessoas não ficam indiferentes ao Neymar. Essa é a verdade. Isso é um fato do qual a gente não escapa. Mas mesmo com muita polêmica, ainda é muito numeroso esse grupo que apoia irrestritamente o Neymar. Ainda é muito forte a influência do Neymar num público jovem. Neymar hoje, ele é um cara muito midiático, é um cara muito presente em rede social, e rede social não é tudo nessa vida, não é o único termômetro na vida. O mundo não está apenas na rede social, mas grande parte do mundo está lá. A rede social hoje, ela dita padrões de comportamento. As pessoas são seguidas em tudo que fazem na rede social. E tem um público que consome aquilo em tempo real, assim. Consome aquilo, na verdade, nem só é full time, o tempo inteiro, né? Então, o Neymar, ele tem esse poder. Apesar de tudo, apesar de não ter conquistado uma Copa do Mundo na seleção brasileira ainda, apesar dos passos erráticos que deu na carreira, das decisões ruins que teve na carreira, de alguns comportamentos que são criticáveis, sim, o Neymar ainda é disparadamente o cara que mais atrai as pessoas nessa seleção brasileira. E aí, pro bem e pro mal, mas eu tô querendo focar no aspecto positivo disso. Olhar o copo meio cheio disso. Ninguém abre mão de um cara com a capacidade técnica do Neymar na seleção brasileira. Por isso que eu até tenho esse palpite aqui. Olha, aconteça o que acontecer na Arábia, mesmo se o Neymar estiver muito mal na Arábia, eu duvido que o Neymar deixe de ser convocado. Não estou falando apenas por questões comerciais, que talvez existam, mas eu não tenho nenhuma prova disso, não vou acusar ninguém de convocar o Neymar porque tem obrigatoriedade de contrato. Eu nunca tive acesso a qualquer contrato que dissesse isso. Mas tem gente que suspeita e tudo bem. Mas é porque você não abre mão de uma reserva técnica como essa. Eu não vi até agora, neste século, surgir um jogador brasileiro com mais capacidade técnica do que o Neymar, e ponto final. Talvez tenha jogador surgido agora, depois do Neymar, que consiga ser maior do que o Neymar. Pela linha do tempo de cada um, talvez o Vinícius Júnior, por exemplo, tenha uma carreira maior que a do Neymar. Mas o Vinícius Júnior não é, nunca foi e nunca será tecnicamente um jogador melhor do que o Neymar. Dotado de maior capacidade, de maior quantidade de recursos do que o Neymar. Dos que surgiram neste século, não apareceu ninguém de maior capacidade que o Neymar. Tem gente que ouve isso e fica espumando, mas é verdade. Não há qualquer constatação lógica, sóbria, vai admitir isso. Vai chegar a essa conclusão, não tem como fugir disso. Gostando ou não do Neymar, sendo ele compatível ou incompatível na carreira com o tamanho da qualidade que ele tem, aí são outros debates. Mas tecnicamente não tem ninguém melhor.
Os números do Neymar na seleção brasileira, por exemplo, são excelentes. Está prestes a bater um recorde aí do Pelé em gols de eliminatórias. Não tem uma Copa do Mundo. Você tem vários motivos para criticar o Neymar. Todos nós temos. Agora, o que não dá é para deixar de enxergar as virtudes, a qualidade técnica de um Neymar, a importância que ele tem para a seleção brasileira, a influência que ele exerce, o quanto ele atrai de torcida para a seleção brasileira. A seleção brasileira com o Neymar é um tamanho, sem o Neymar é outro. E olha que estamos falando, e eu sempre repito isso, da principal camisa de seleções do futebol. A maior seleção de todas é o Brasil. E já era antes do Neymar. Mas hoje, com o Neymar em atividade, a seleção perde sem ele. Perde em alguns aspectos. Talvez nem tanto em campo. Talvez em campo, obviamente que o time se enfraquece. Mas você consegue suprir essa ausência do Neymar. O Brasil ganhou a Copa América com o Tite sem o Neymar. Eu tô tentando achar um termo assim para ficar bem nítido o meu pensamento assim. Ele é imprescindível, mas dá para viver sem ele, sabe? Parece uma contradição em termos, mas é tipo isso. Dá para fazer uma seleção sem o Neymar? Eu acho que dá. É melhor? Acho que não. Acho que o melhor é sempre ter os melhores jogadores, os jogadores mais capacitados à sua disposição. Desde que, evidentemente, eles tenham um mínimo de entrega, de interesse. E esse é um outro ponto que eu quero abordar. O Neymar se sente muito feliz na seleção brasileira. É a impressão que eu tenho. Pode ser uma impressão errada? Eu posso estar fazendo uma leitura equivocada? Posso, mas aí cada um tem a sua visão. A minha visão é de que o Neymar gosta muito do ambiente de seleção brasileira. Ele vem feliz pro Brasil. Ele tem jogador, e eu já vi ao longo de tantos anos acompanhando a seleção brasileira e cobrindo seleção. Já cobri algumas vezes a seleção em Granja Comari, coletivas, treinos. Eu já vi muita gente que não parecia tão feliz ali, sabe? Não é o caso do Neymar. Isso também é algo que precisa ser levado em consideração. Ah, mas você tá elogiando o cara por fazer o mínimo? Você tá elogiando o cara por cumprir a obrigação? É obrigação até a página 2. O jogador pode recusar a convocação, né? Ah, mas o Neymar tem ganhos quando vai para a seleção brasileira. Todos têm. E muitos estão ali ganhando, não nessa geração, não estou acusando ninguém dessa geração, mas já vi muitos estarem ali com ganhos, com prêmios e tal, e não, sabe, não tem um saco para esse ambiente de seleção. O Neymar gosta de receber esse calor, de estar no seu país, de estar com as pessoas. Então, isso também eu acho que é um aspecto positivo e que, obviamente, influencia a todos. Quando você tem o teu craque feliz de estar ali, motivado, sorridente, para quem tá chegando agora, né, para um jogador recém-convocado, para um PR, por exemplo, que acabou de ser chamado aí para a seleção pela primeira vez, de última hora, inesperado, isso tem um efeito muito positivo, né? Caramba, que legal. Isso faz bem pro ambiente, a gente sabe que ambiente é uma coisa importante. Não é o único que vai ganhar a Copa do Mundo, porque o Brasil tinha um grande ambiente e não ganhou a Copa do Mundo do Catar, mas é melhor ter um bom ambiente do que ter um ambiente ruim. Isso eu acho que é indiscutível. Então, eu sei que existe uma diferença de uma praça em relação a outra, de como se trata a seleção brasileira, mas, em geral, a seleção ainda... Essa coisa de que ninguém fala da seleção. Os vídeos sobre seleção costumam dar muita audiência, os programas sobre seleção dão muita audiência, ainda mais quando você tem a figura do Neymar atrelada, né, dentro do debate, inserida no debate, não inserida a fórceps, mas inserida naturalmente no debate, como peça central do debate. A seleção, ela ainda é um grande produto, ela ainda atrai. Mas esse produto, ele precisa ter um estado permanente, ele precisa ter estímulos, na verdade, permanentes, porque a seleção ela não ocupa o tempo todo do calendário. Então, são oportunidades pontuais. E nessas oportunidades, a CBF não pode perder a chance de reafirmar, reforçar essa conexão, e em alguns casos até refazer essa conexão com o público brasileiro. É muito importante jogar aqui, é muito importante, o Brasil é muito grande. Uma coisa é, o Brasil tinha que ter uma casa, o Brasil tinha que jogar sempre no Maracanã, como a Argentina joga no Monumental de Núñez, como o Chile joga no Estádio Nacional de Santiago, como a Bolívia joga no Hernando Siles. Esses países, a Argentina é do tamanho do estado de São Paulo, gente. A população da Argentina é a população do estado de São Paulo, 40, 45 milhões de pessoas. Não dá para comparar. O Brasil é muito maior. O Brasil é muito grande. O Brasil é um país com várias praças apaixonadas por futebol. Eu sei que quando a CBF leva os jogos para determinados locais, tem um cunho político ali. Geralmente, primeiro pensam na política, vamos agradar o deputado tal, o senador tal, o governador tal. Eu sei como funciona. Mas que bom que mesmo não sendo, talvez,
o objetivo principal, que esse objetivo esteja sendo alcançado. Poxa, vamos levar a seleção para o Pará. O Brasil precisa ter essa conexão. Vamos levar a seleção para jogar em locais do Nordeste. Vamos levar a seleção para jogar no Centro-Oeste. Vamos sair da bolha de Rio, São Paulo, Minas. O Brasil precisa, os jogadores precisam sentir isso. E o torcedor precisa estar próximo. O torcedor precisa ver um Gabriel Jesus e falar, pô, é por esse cara que eu tô torcendo. Sabe? Figuras que... O Gabriel Jesus até jogou aqui no Palmeiras um tempo, mas algumas figuras que saíram cedo, que não criaram tanto esse laço com o torcedor brasileiro, elas precisam estar aqui na eliminatória. O torcedor precisa gritar o nome delas, precisa vê-las, precisa sentir a presença delas. Isso é muito importante. É isso que gera ídolos. E é isso que faz com que a paixão pela seleção brasileira não morra. Então, que bom que isso aconteça, que as imagens de Belém, elas sejam replicadas nos outros jogos das eliminatórias. Parece que o próximo jogo como mandante, estão falando em alguma coisa como Cuiabá, eu lembro de ter lido e já não lembro mais, mas que bom que o Brasil rode várias praças e que tenha essa sintonia com o torcedor brasileiro. Que o Brasil... que o povo brasileiro, e aí é um pouco também de crítica, eu acho, e eu sempre digo aqui, eu não quero estabelecer padrão de comportamento, manual de torcedor pra ninguém, mas a gente olha pros vizinhos aqui, olha como o cara lá trata a seleção da Argentina. Eu sei que muitas vezes a CBF não se ajuda e alguns jogadores não se ajudam, mas eu sei que às vezes também existe um rigor muito grande com a nossa seleção brasileira por parte da nossa torcida. Assim, abraçar um pouco mais os caras, é importante, apoiar, né? Tá junto, incentivar, brigar no melhor sentido pelos caras. É isso. Um pouco desse espírito a gente viu na última Copa do Mundo. Que isso não se perca, que o trabalho seja bem conduzido para que isso não se perca até 2026. Fiquei muito entusiasmado com o que vi em Belém, de verdade. Depois, tá muito recente a última Copa. Tem um jejum aí que vai chegar a 24 anos sem Copa do Mundo. A gente sabe que isso tem um peso, mas as imagens de Belém, elas dão esperança de que, pô, isso não morreu, sabe? A paixão, né, o entusiasmo com a seleção, ele não tá morto totalmente. Tem uma parte que não vai mudar, né? Que é ranzinza mesmo e não vai dar o braço a torcer. Mas tem muita gente ainda que tem carinho pela seleção brasileira, pelos jogadores da seleção brasileira e pelo Neymar. Não vai ser endeusado como o Messi foi e continuará sendo para sempre na Argentina ou como foi o Maradona. Não vai, né? Mas é bom lembrar também que o Messi andava perdendo Copa América, perdendo pênalti e tomava uma porrada de crítica na Argentina. O pau cantava. Porque agora ele ganhou a Copa do Mundo. Agora ele vai ser Deus pra sempre. Não acho que aqui vai chegar. Até pelo perfil da nossa população ser diferente. Não acho que o Neymar vai chegar nesse patamar. Mas, poxa, ele ser tratado com a importância que ele tem pra seleção brasileira, como ídolo que ele ainda é, apesar de tudo, eu também acho muito positivo. Agora vamos ver, nos jogos contra a Bolívia, contra o Peru, no campo, o que essa seleção vai fazer. Fora de campo, tô gostando do clima, tô gostando do ambiente. Não sou corrente pra frente não, mas acho que é legal, eu acho que é positivo. A gente tem muito vício de olhar pro que é ruim primeiro. A gente olha, é igual um comentário, igual o hater. A gente olha primeiro pra mensagem do hater e deixa passar umas 30 mensagens muito legais, positivas, críticas construtivas. Então é treinar um pouco o nosso olhar, sem perder o senso crítico, claro, mas treinar um pouquinho o nosso olhar pro que é de positivo primeiro. Eu tô vendo assim a preparação da seleção pra essa data FIFA. E você? O que tem achado? Neymar ainda é esse ídolo todo mesmo? Tô exagerando? Deixa nos comentários a sua opinião aí. E para fechar o vídeo, uma grande notícia. Simples. Caroline está em casa. Já estamos completos. O time está completo. Ganhamos aquele inesperado mata-mata que surgiu pra gente no sábado. Começamos perdendo, mas viramos o jogo. Ganhamos na ida, ganhamos na volta e você ajudou muito aí da arquibancada virtual, mandando energia, mandando apoio, mandando mensagem, mandando orações. Eu acredito muito nisso. Muito obrigado. Tamo junto. E vamos seguir a semana aí. Obrigado por tudo, pessoal. Boa quarta, like do vídeo se você ficou até o fim. Juízo e tchau.